O Plano Nacional de Educação, PNE, que determina as metas, estratégias e diretrizes para a política educacional até 2024, alcança o terceiro ano em vigência com apenas 20% dos dispositivos previstos cumpridos, vários parcialmente. Só para citar alguns poucos exemplos, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos não foi universalizada, a meta de 93,5% de alfabetização para a população com 15 anos ou mais não foi atingida e não foram estruturados os planos de carreira e a Política Nacional de Formação Continuada para os profissionais da área. Em um momento de graves crises políticas, econômica e institucional, a educação sofre fortes ataques e perde cada vez mais as condições de financiamento e de planejamento. Nos últimos dias, o governo federal chegou a propor o desvio de mais de 100 milhões de reais da educação para regularizar a emissão de passaportes, que deixaram de ser emitidos por falta de verba. Como promover qualidade no ensino em meio a projetos, leis e medidas que determinam, entre outros retrocessos, congelamento de gastos e investimentos, reformas que ferem direitos do povo, criminalização dos movimentos de estudantes e trabalhadores da educação. Será que esse cenário sugere que o Plano Nacional de Educação foi abandonado? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse importante assunto, convidamos Andressa Pelanda, assessora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Salomão Barros Ximenes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Qual o balanço desses 3 anos do PNE? Salomão, vou começar pelas mulheres, tá certo? Andressa. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, debatendo esse assunto que é tão importante, né, para o país, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje. O balanço do plano é que a gente vem reiterando desde 2015, né, quando fez um ano de vigência do plano, que as metas não vêm sendo cumpridas, ele tem sido colocado de escanteio. Então, já tivemos dispositivos e metas, estratégias do plano a serem cumpridas em 2015, 2016, 2017, com esses 3 prazos, e são 31 dispositivos, né, nesses 3 anos. Que deveriam ter sido cumpridos nesses 3 anos. E que não foram. Não foram. Só um foi cumprido plenamente, né, que é a publicação de um relatório pelo INEP, de balanço do plano. Esse relatório também a gente tem algumas críticas, né, a ele, tem alguns dados que não chegam até 2016, 16, né, que foi ano passado. E outras 6 dispositivos foram cumpridos, só que parcialmente. Né, a gente então, de 31, um foi cumprido, que foi o relatório de avaliação feito pelo INEP, e ainda assim com questionamentos do pessoal da educação, digamos assim. Outros 6 foram cumpridos apenas parcialmente e, portanto, 24 não foram cumprido 0. Então, dos 31, das 31 metas, ações, enfim, previstas para serem cumpridas em 15, 16 e 17, apenas uma foi cumprida, foi a emissão de um relatório. Outras 6 começaram a ser feitas, mas não foram concluídas, e 24 sequer foram iniciadas. É bastante coisa, né? Não é? Exatamente, enfim, na verdade, a gente estava até conversando um pouco antes, que tem diversas estratégias e metas do plano que são pressupostos para outras metas acontecerem, né? Que se trata do Sistema Nacional de Educação, do custo aluno qualidade inicial, de financiamento, e que são metas que tinham também prazos para agora e não foram cumpridas. Isso impacta no restante das outras metas e estratégias. Sem serem cumpridas, outras não serão cumpridas. Isso, exatamente. Vou botar o Salomão na conversa, queria ouvir a tua avaliação também, Salomão, e com uma pitada do impacto no ensino superior, quer dizer,
Você é um professor numa universidade federal aqui de São Paulo, a UFABC, que estuda, pesquisa políticas públicas e, de todo modo, está sentindo na pele, como professor de uma federal, também os impactos do desmonte, do sucateamento do financiamento para a educação no Brasil, né? Sim. Queria também agradecer ao convite, é um prazer estar discutindo com a Andressa esse tema. A Andressa acompanha a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede que tem se destacado talvez com uma articulação mais importante em defesa da escola pública hoje no país, com a participação de centenas de instituições. É uma oportunidade também muito rica poder dialogar sobre esse tema, né? Um balanço do Plano Nacional de Educação, ele precisa ser feito num contexto de estado de exceção em que nós nos encontramos, né? Ou seja, seria muito diferente fazer esse balanço num contexto de normalidade democrática, né? Ainda que esse balanço pudesse ser o balanço tão crítico quanto o que nós faremos aqui neste programa. O que eu estou querendo dizer é que existe uma questão de fundo que vai além de uma avaliação sobre o cumprimento ou descumprimento eventual de uma meta ou de uma estratégia, uma daquelas 20 metas ou centenas de estratégias do plano, né, que eventualmente vão ser cumpridas por coincidência com a visão política que se encontra hoje na sociedade sobre a educação. Mas o que eu queria destacar é que houve uma mudança, né, de sentido na condução das políticas públicas no país. Isso não pode ser deixado de lado, não pode ser secundarizado. Ou seja, o governo que se instala a partir do ano passado é um governo que tem como propósito, né, desconstruir pressupostos muito básicos de um Estado social e democrático de direito, de políticas sociais, de financiamento à educação, à saúde, ao debate agora, né, ano passado nós passamos pela Emenda Constitucional 95, né, a PEC 241, que foi mencionada na chamada, que traz um impacto profundo no financiamento da educação e da saúde. Agora a discussão não à toa... todas as políticas sociais. Isso, agora a discussão não à toa é a reforma da Previdência, que já se anunciava naquele momento, né, que seria também a agenda prioritária para a implantação da PEC, da Emenda Constitucional número 95. Né? Então, essa mudança de sentido geral, ou seja, de um sentido que com todas as limitações que existia, o PNE é parte disso, apontava numa perspectiva de progresso social e econômico, de garantia de direitos, com todas as contradições e insuficiências, agora a perspectiva é outra, né? É uma perspectiva de redução de direitos, de privatização do acesso aos serviços públicos, e essa perspectiva ela é, no geral, incompatível com o Plano Nacional de Educação, né? E é isso que nós estamos sentindo e estamos vendo nas reformas. Isso ajudaria a explicar uma negligência do atual governo em relação ao Plano Nacional de Educação? Quer dizer, eu, lá no VT de abertura, deixei uma pergunta no ar que era: o plano foi abandonado pelo governo de plantão? Quer dizer, um governo que trabalha com a ideia de privatização da Previdência, com barateamento, sucateamento da educação, da saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que trabalha com a ideia de flexibilização em nome de uma suposta modernização, mas de supressão de direitos trabalhistas para diminuir o custo do trabalho, diminuir os direitos do trabalho, para favorecer, enfim, ao patronato, né, brasileiro e internacional, que eles gostariam que investisse mais aqui. Então, a supressão de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, o congelamento de gastos com a PEC da morte, né, a emenda constitucional que gerou, né, foi produzida por meio de emenda constitucional e que congela os gastos em políticas sociais por 20 anos, né, inclusive de saúde e de educação. Né. Isso, de certa maneira, pode sugerir que o PNE vai ser empurrado com a barriga. Eles não vão dizer que eles estão acabando com o projeto, mas simplesmente não vão cumpri-lo se esse governo permanecer e se governos com esse tipo de orientação vierem. Então, como o Salomão estava falando, né, acho que é importante reiterar que o Plano Nacional de Educação, ele teve um processo de tramitação bastante participativo e foi primeiro isso na história do Brasil, né, de participação na elaboração do plano. Foram 4 anos de tramitação, com forte participação de movimentos sociais, especialistas. Então, é um plano que realmente representa uma demanda
da sociedade e é interessante olhar para isso nesse contexto, né? Que a gente vem vendo uma desconstrução de várias políticas que, claro, a gente tinha críticas também às políticas anteriores, mas tinham várias que estavam avançando dentro, inclusive, do escopo do Plano Nacional de Educação, e ele apontava bastante para frente, né? Então, desde que o governo Temer assumiu, têm sido reiteradas as políticas de desconstrução, né, de vários programas, e, ao mesmo tempo, um processo não só de desconstrução, como ativo de produção e aprovação de políticas e reformas na área da educação, que vão, inclusive, na contramão do Plano Nacional de Educação, né? Então, a gente teve a reforma do ensino médio, né, que ela não segue o que está prescrito na meta-estratégia de ensino médio, e ela, inclusive, entra em conflito com um processo que também já vinha acontecendo da Base Nacional Comum Curricular, e aí teve que parar um pedaço da base para continuar a parte de ensino médio. Então, a gente tem falado bastante disso, né, na campanha e nos vários espaços que a gente tem participado, que não é só um processo de desconstrução, como também um processo ativo de construção de políticas que vão na contramão do Plano Nacional de Educação, né? Então, eu gostaria de voltar à questão da reforma do ensino médio daqui a pouco, mas ainda fazer, no campo da avaliação do PNE, vocês tocarem em questões fundamentais, eu perguntaria o seguinte, quer dizer, como que a sociedade civil, e aí estou pensando, a sociedade mais diretamente ligada à educação, quer dizer, desde a sociedade tem os filhos na escola, né? Os universitários que estão na universidade, os especialistas, as entidades e movimentos ligados à educação, quais são as ações para resistir a isso, né? Porque a mídia corporativa fez uma avaliação, divulgou a avaliação do terceiro ano, como assim, olha, não cumpriu e não cumpriu como se não houvesse contexto. Fosse simplesmente assim, ó, estamos na crise, não tem dinheiro, então não cumpriu, mas assim que essa coisa se resolver, se cumprirá. E nós estamos ouvindo aqui dos nossos convidados, Andressa e Salomão, de que, veja, não se cumprirá porque a orientação mudou radicalmente. Quer dizer, esse plano não vai na mesma direção das orientações que se tenta imprimir para a educação brasileira, que estão ligadas hoje, como você sabe, à privatização, estão ligadas hoje à ideia de um ensino, digamos, barateado, reduzido, né? Do ponto de vista da possibilidade de formação que ele oferece, por exemplo, para o ensino médio, entre outras questões. Quer dizer, ele contradiz o Plano Nacional de Educação. Então, coisas incompatíveis geram atritos, conflitos, que terão que ser encaminhados e discutidos e, eventualmente, enfrentados pela sociedade brasileira, sobretudo pelos setores organizados da sociedade brasileira. Como esse enfrentamento está se dando e, nesse momento, com que tipo de correlação de forças? Quer dizer, porque está difícil fazer enfrentamentos num governo que é absolutamente pouco aberto, absolutamente pouco, nada aberto às demandas sociais, não é? Isso. Eu entendo que o próprio Plano Nacional de Educação, pela forma como ele foi construído, o plano ele precisa ser entendido também como a culminância de uma luta histórica da sociedade brasileira em defesa da escola pública como uma escola democrática, igualitária, né, contra um sistema educacional que é o que caracteriza o sistema educacional brasileiro, que é um sistema segregado, né, sejamos claros em relação à caracterização, ou seja, um sistema de escolas públicas que é pensado quase que exclusivamente para atender as classes populares, né, e é esta perspectiva que se visa manter, porque o Plano Nacional de Educação resgatava uma luta no sentido de construção de uma escola comum, né, em que você pudesse ter toda a população brasileira usufruindo do espaço comum. Eu chamo a atenção para isso porque esse é o ponto politicamente mais importante no sentido geral do plano, de melhoria das condições da escola pública, do custo aluno qualidade, do aumento do financiamento. Então, ele é, de fato, por esse sentido que a Andressa trouxe, de construção democrática, de fundamentos históricos, quase que um programa, um acordo comum do campo democrático, né, das entidades da educação, dos estudantes, sobre um processo de melhoria do ensino público no país, né? E aí, justamente essa perspectiva, esse plano, que nos serve para a resistência, ou seja, estamos aqui discutindo essa questão, porque existe o Plano Nacional de Educação, porque existem os planos
municipais e estaduais também, que foram construídos pelo país e que são a partir do Plano Nacional, que são instrumentos de resistência também muito importantes, né? Mas o que nós temos que ver é que, de fato, a correlação de forças, nesse momento, ela aponta no sentido contrário a essa construção do Plano Nacional de Educação em 3 aspectos, né, que eu queria resumir. No sentido da ampliação do gasto público em educação, ou seja, o que se propõe é uma redução e quase que um argumento cínico, no sentido de dizer que são políticas como o Plano Nacional de Educação que levaram o nosso país à crise, o que é uma grande mentira. Né? O que é um absurdo. Um absurdo, né? Mas é isso que se busca dizer, ou seja, culpabilizar políticas de expansão do gasto público. Né? Um segundo elemento que está se desconstruindo é a ideia de construção de escola comum, né? Ou seja, de uma política educacional que atenda a todos, com iguais condições de qualidade, que é o que está no custo aluno qualidade inicial, como uma proposta central. Né? A reforma do ensino médio que foi mencionada, ela cinicamente, né, diz que vai melhorar as condições do ensino médio, mas o que ela faz na prática é estabelecer que 20% da oferta será em período integral, com mais gasto público, inclusive, né? Mas 80% dos estudantes continuarão na situação igual a que se encontram hoje, ou pior do que a situação que se encontra hoje, muito provavelmente. Então, a ideia de que você teria um padrão básico de qualidade para todo mundo, ela é enterrada na reforma do ensino médio. Né? E o terceiro elemento são os mecanismos de gestão democrática da educação no país. Né? O governo, ele revogou quase que no dia seguinte à sua posse, este novo governo, né, do Michel Temer, o mecanismo de avaliação da educação básica, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E este ano, agora recentemente, por decreto, né, ele fez uma intervenção no Fórum Nacional de Educação, desconstituindo o Fórum Nacional de Educação e tirando do Fórum Nacional de Educação boa parte das entidades representativas do campo educacional, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, por exemplo, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que é a rede mais importante de pesquisadores em educação no país, foi excluída do Fórum Nacional de Educação por um decreto da Presidência da República. Então, tanto em termos de financiamento, como de projeto de democratização da escola pública, como em termos de quem vai gerenciar este projeto, né, nós tivemos retrocessos. Então, não é que o governo ele silencia sobre o plano. Ele tem operado contra o Plano Nacional de Educação no sentido de desmontar vários dos seus pontos mais avançados. Nós já temos perguntas aqui de quem nos assiste a gravação do programa pelas redes sociais, vai mandando perguntas, a gente vai colocando aqui durante a gravação para os nossos convidados. E tem uma pergunta da Elo Machado, que vai na mesma direção da pergunta que eu fazia, vou colocá-la então para a Andressa. Ela diz assim: quais estratégias existem para preservar o PNE? Vai na direção de que como está a resistência pelas entidades e tal, mas tem que estratégias? Só antes de entrar nisso, um ponto que o Salomão estava falando, que eu acho que é bem importante ressaltar, dentro desse processo de desconstrução das políticas de financiamento do plano, é importante mostrar até que você trouxe os processos privatizadores, né, que tem o Ministério da Educação, ele não anda sozinho, né, ele anda também com diversos outros atores da privatização da educação, e a gente já tem visto vários estudos, inclusive, que tentam calcular quanto custa o Plano Nacional de Educação, né? E, na verdade, a gente tem a meta de alcançar 10% do PIB em 10 anos, que é calculada pelo mecanismo do custo aluno qualidade inicial, que é um mecanismo que foi desenvolvido pela própria Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e é esse mecanismo que calculou os 10% do PIB. E agora a gente tem visto vários estudos que ou superdimensionam, então falam que o plano custa mais do que 10% do PIB, então, portanto, ele é inexequível, e tem os que falam que custa menos e, portanto, ele é um plano que está fora da realidade. Então, já tem surgido diversos argumentos que, na verdade, dentro da própria discussão sobre financiamento de educação, tem várias falhas, né, dentro dessa proposta, porque o custo aluno qualidade inicial ele tem uma base muito sólida, né, de trabalho nos parâmetros de qualidade e financiamento, e aí isso tudo vai emergindo junto. Bom, o que a gente tem feito, né, no sentido de preservar o Plano Nacional de Educação?
Basicamente são duas frentes que a gente tem atuado mais forte e agora a gente vem atuando em uma terceira. Uma primeira a gente desde 2003 no mundo e no Brasil, a gente faz uma mobilização nacional que chama Semana de Ação Mundial. Ela foi criada pela Campanha Global pelo Direito à Educação, mas no Brasil a gente é o coordenador da campanha. E desde 2014, quando foi sancionado o plano, a gente decidiu na rede monitorar as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e exigiu a sua implementação plena, seu cumprimento. Então, desde 2015, 2016, 2017 já foram edições da Semana de Ação Mundial. Todas essas ações, elas sempre têm uma culminância com uma audiência pública, enfim, uma mobilização muito forte em Brasília, né, para chamar a atenção da imprensa, dos diversos atores, dos próprios tomadores de decisão, especialmente, sobre o descumprimento do plano. E a gente faz um balanço, a gente mobiliza milhares de pessoas em todo o Brasil. Ano passado foram 210 mil pessoas que realizaram atividades desde a escola, com as criancinhas, até ensino superior. A gente tem visto também pessoas que são de fora da comunidade educacional que também participam dos debates. E esse ano a gente ainda está fazendo a contabilidade. Mas isso é uma das ações, então a gente coloca todo mundo para debater e se aprofundar sobre o plano. E aí eu convido a todos a entrarem no site da Semana de Ação Mundial, é semanadeaçãomundial.org. Lá tem vários materiais e subsídios que passam por um comitê técnico que é formado por toda a rede da campanha, especialistas. E aí tem como baixar e se aprofundar no assunto. Uma segunda frente de atuação que a gente tem pensado como estratégia, e até com o gancho de uma coisa que você mencionou, que o próprio governo não está aberto a ouvir, então a gente tem feito um processo de constrangimento internacional, né, do governo. A gente tem feito diversas conversas e mantido um contato muito próximo com as relatorias da ONU em Genebra, especialmente a relatoria para o direito à educação. Dentro desse contexto, a gente trabalhou junto com eles e eles fizeram publicações contra a PEC 241 na época, que é a Emenda Constitucional 95 hoje. A gente também falou bastante sobre Escola Sem Partido, que também veio um posicionamento deles. E, especialmente, agora em maio, eu estive em Genebra, junto com o Daniel Cara, que é o nosso coordenador geral. A gente participou da Revisão Periódica Universal da ONU, que é uma espécie de sabatina dos países que participam das Nações Unidas aos países, né? Então, o Brasil passou por essa sabatina agora em maio e existe um processo da sociedade civil fazer relatórios de denúncias e que pautam as perguntas que os países fazem ao Brasil. E aí, ineditamente, na história da Revisão Periódica Universal, a gente teve 26 países mencionando o Plano Nacional de Educação e mencionaram muitas vezes parabenizando o Brasil por ter feito um plano dessa forma, participativo e tão importante. E vários falaram sobre sua implementação e a importância de as políticas econômicas, e especialmente da própria emenda constitucional, né, 95, que foi inclusive citada por um dos países, de não impactar nos direitos sociais e que é o que vem acontecendo. Então, temos perguntas do Valmir aqui, Valmir Laudelino Zanzer, que vai exatamente nessa direção dos impactos que a PEC 55, 241 de 2017, quais são os impactos da PEC no Plano Nacional de Educação? É a pergunta do Valmir. Só para lembrar você, se já esqueceu, né, porque esses números, PEC, número tal, é que ela entra no Congresso, entrou pela Câmara, e na Câmara ela recebe uma numeração. Ela foi aprovada na Câmara, subiu ao Senado. Quando chega no Senado, é uma nova tramitação, recebe uma nova numeração, né? Então, por isso que há, às vezes, para o mesmo projeto de lei ou de emenda constitucional, mais de um número, né? Termina com um número, mas não necessariamente começou sob aquele número, porque ela tramita pelas duas casas, tá certo? Isso. Podemos falar na emenda constitucional 95, isso, né, que é o resultado final. O lamentável resultado final, né, aprovado a toque de caixa, uma reforma, talvez a reforma estrutural mais importante feita na Constituição de 88, no sentido contrário ao estabelecido na Constituição de 88, portanto é uma emenda constitucional inconstitucional, né, parece um contrassenso, mas é isto, ela é uma emenda constitucional inconstitucional, né, inclusive há pelo menos duas ações judiciais
ações diretas de inconstitucionalidade hoje no Supremo Tribunal Federal, questionando a emenda constitucional 95 neste aspecto, ou seja, no aspecto de que ela vai contra garantias constitucionais originárias, né, que estão relacionadas a direitos fundamentais inalienáveis na linguagem, né, do direito e que, portanto, não poderiam ser limitados por uma emenda constitucional. Então, esse é o debate, acho que essa é uma linha de frente. Talvez, é difícil escolher aqui uma linha que seria mais importante, mas certamente é uma das mais significativas, né, a luta contra essa emenda constitucional 95, ou seja, ela não pode se efetivar. Né, porque ela se efetivando, ela significará uma tragédia, né, de proporções assim, de difícil mensuração hoje para a população brasileira. Aqui estamos falando de situações muito concretas mesmo, de acesso a medicamento, a posto de saúde, a creche, a um sistema de previdência que proteja as pessoas na doença, a programas de assistência ainda que limitados, como Bolsa Família. São essas questões que estão em discussão, que estão em disputa agora em torno da implementação dessa emenda constitucional 95, né, aprovada naquele momento de entorpecimento do país, eu diria, né, após um golpe parlamentar absurdo acontecido no ano passado. O Congresso Nacional aprova sem medir as consequências, né, e começamos a ver as consequências agora, em 2017, veremos mais graves em 2018 e a tendência é que isso piore. Portanto, eu digo que é isso, assim, a Elô Machado perguntou sobre a resistência, né, o Valmir perguntou também sobre esse ponto. Eu diria que um ponto fundamental de resistência é derrubar a emenda constitucional 95, seja no STF, seja na prática, porque ela é, na prática, uma emenda impossível de ser implementada num regime democrático. E não é à toa que ela foi aprovada nesse momento de suspensão do Estado Democrático. Antes que a gente vá, porque tem a ver, e embora a gente tenha pouco tempo nesse bloco, eu vou emendar aqui a pergunta da Simone Veloso, pedir licença para ela e vou juntar uma pergunta minha com a dela, porque ela diz o seguinte: na avaliação de vocês sobre os impactos possíveis da reforma do ensino médio, aliado ao contexto de uma reforma trabalhista, eu tenho chamado a reforma trabalhista de deforma trabalhista, deforma toda a estrutura do trabalho no Brasil, prestes a acabar com os direitos dos trabalhadores, incluindo os professores. Ela queria ouvir de vocês uma avaliação de uma relação entre o que está prestes a acontecer com os direitos trabalhistas em relação à formação da mão de obra para o Brasil, que vem da reforma do ensino médio. E eu queria só agregar aqui um elemento, quer dizer, o governo tem feito uma massiva propaganda televisiva, radiofônica, nas redes e tal, dizendo que a reforma do ensino médio é aprovada por, sei lá qual percentual que ele usa, mas é um percentual altivo, 80 e tantos % dos jovens, dos estudantes e tal. E eu diria o seguinte, não sei de onde essa pesquisa vem, quem foram os jovens consultados, mas uma das questões da reforma do ensino médio, das pesadas críticas que ele recebeu, até da mídia corporativa, é de que isso não foi discutido por ninguém. Aliás, um famoso apresentador, divertido apresentador da maior rede de televisão brasileira, corporativa, que é o Faustão, dizia: 5 negros pensaram isso, não discutiu com ninguém e saiu botando uma reforma que não faz nenhum sentido, tá certo? Então, queria ouvir de vocês ainda nesse bloco, se precisar a gente entra um pouquinho no segundo, mas essa questão da reforma do ensino médio, propriamente. E para dizer se o governo, isso que o governo está dizendo, que ela é aprovada, que ela avança e tal, faz algum sentido na cabeça de alguém. Eu queria dizer que eu também não sei de onde veio essa pesquisa, né? E a gente tem conversado muito, né? A própria Rede Escola Pública e Universidade, que o Salomão faz parte, a campanha e vários outros movimentos, a gente esteve muito próximo dos estudantes que fizeram as ocupações das escolas e eles reiteraram muitas vezes o Plano Nacional de Educação. Né, e que não converge com a proposta de reforma de ensino médio que foi colocada agora, né? Então, de se questionar também como os estudantes olham para isso, né? Que são o sujeito de direito do ensino médio, dessa reforma, né? Bom, sobre a questão
paralelo com a reforma trabalhista, né, da Previdência, enfim. A gente tem vários pontos, mas tem dois que são mais essenciais. Primeiro que a reforma do ensino médio, ela, como o Salomão já vinha falando, ela coloca um escopo de algumas disciplinas que são pouquíssimas, que são obrigatórias, e as outras elas entram dentro de itinerários formativos. E ela abre a possibilidade de as escolas escolherem um só itinerário formativo. E como a gente vê também, até nas próprias discussões que a gente tem sobre qualidade na educação, tem diversas escolas no Brasil que não têm infraestrutura para comportar alguns itinerários que a própria reforma do ensino médio propõe. Então, acaba que os mais fáceis entrariam, serão os eleitos, seriam os escolhidos, e isso desfavorece a qualidade da educação e isso impede o direito pleno, né, à educação, para o próprio jovem conseguir se formar naquilo que ele deseja e ter uma formação para chegar ao ensino superior, né? Então, isso é uma das críticas que tem bastante relação com a reforma trabalhista e a precarização, né, da formação. E, além disso, a reforma do ensino médio, ela também dá abertura para que os profissionais os professores, né, não sejam formados no ensino superior. Né? Ele fala sobre notório saber. E isso é uma crítica que, inclusive, hoje eu estava numa reunião com diversos professores universitários falando sobre formação docente e sobre carreira e tudo isso, e eles reiteraram bastante sobre isso também, né? Que isso acaba tendo um impacto muito grande no próprio trabalho e na valorização desses profissionais. Andressa, me permite? Sim, claro. Essa questão do notório saber, ela foi bastante destacada, né, como uma sinalização no sentido da desprofissionalização da carreira docente, né? Ou seja, você pode trazer para ministrar essas disciplinas naquele itinerário formativo específico da educação profissional, profissionais com notório saber. Agora, um outro dispositivo dessa reforma, dita reforma do ensino médio, né, foi menos discutido e que eu considero até mais grave, né, que é o seguinte: ele resgata um instituto que tinha sido abandonado já desde a LDB de 96, que são as chamadas licenciaturas curtas, né? Ou seja, que em tese qualquer profissional com bacharelado poderia fazer uma licenciatura de poucas horas, 300 horas, isso está para ser regulamentado, né? Em História, em Geografia, em Química, em Física, e a partir disso estaria habilitado para ser docente numa escola de ensino médio, né? Que me parece que é mais grave, porque aí sim estaria válido não só para aquele itinerário formativo da educação profissional, mas para toda a educação, para a educação básica, no limite, né? E a reforma vai além no sentido da privatização. Ela diz que, neste caso, estes cursos poderão ser ofertados por faculdades isoladas, por centros universitários isolados, que hoje há uma restrição na legislação quanto à oferta de formação docente para essas faculdades que a gente, né, andando aí nos municípios, a gente dobra a esquina, topa, tem uma salinha de aula lá, aquilo funciona como uma faculdade sem nenhum tipo de estrutura. Com muitas denúncias de venda de diploma, de formação fake, né, de poucas horas nos sábados. Então essa modalidade institucional estaria autorizada. Alunos para fazerem cursos rápidos e tal. Né? Isso, a formar os docentes. Então há um profundo cinismo, assim, quando nós vemos essa pesquisa que vai para rádio, para televisão, sobre a adesão da população. É evidente que a população quer reformar o ensino médio. Eu também quero. Né? É o que eu mais quero, é reformar o ensino médio. Né? Ou seja, 85% das nossas escolas, a pesquisa que a UNB fez recentemente, um grupo da UNB, não tem as condições básicas de funcionamento. Aí estamos falando em banheiro, em sala de aula, em quadra esportiva, 85%. Eu quero reformar o ensino médio, eu quero resolver esse problema de imediato. Eu quero uma escola de qualidade para todo mundo. Né? Agora, que tipo de reforma você está falando, né? Ou seja, que tipo de pergunta se faz para a população? Que tipo de indução ideológica? Algo que já não está bom, reformar para piorar, a gente não apostar no futuro do Brasil, ou apostar no futuro para uma pequena parcela, sempre os mais ricos, sempre aqueles que têm mais e nunca para todos. A gente vai fazer intervalo, mas já já a gente volta, não sai daí.